Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Andresa e hoje eu vim falar sobre níveis de automação de um carro autoguiável, né? Você que pensa que um carro que dirige sozinho é aquele carro que você vai entrar e ficar de boas, assim, para sempre. Bom, você tá certo, mas pra gente chegar lá, a gente tem alguns níveis de automação e você já deve ter percebido que os carros estão indo, né, nessa direção. A gente já tem carros aí que a gente consegue tirar o pé do acelerador e ele vai. Já tem carro que consegue fazer um nível, consegue ficar na pista, né, controlando a direção. E já tem carros mais avançados, como o da Google. Então, esse carro aqui da Google, ele é o maior nível que a gente tem, né? Ele consegue identificar objetos na rua, ele consegue tomar decisões baseadas nesses objetos que aparecem na frente dele, né? Imagina, apareceu um pedestre lá, ele já consegue dizer, não, tenho que parar aqui, tenho que parar, né? E já tem outros carros também. Esses três aqui que eu coloquei são carros que já têm um controle maior do que simplesmente ficar na pista ou acelerar e desacelerar, né? Eles já são carros que têm um nível de automação maior aí. Então, o que o carro tem que fazer? O que a gente faz? Basicamente, o motorista ele percebe o ambiente, né? Ele vê se tem gente passando, se tem sinal, se tem pedestre, o que for, mas ele consegue perceber todo o ambiente ali, por onde ele pode andar, as faixas. Ele planeja trajetórias, não só aquela trajetória de início até o fim, mas inclusive trajetórias imediatas, né? Apareceu alguma pessoa ali, ele tem um plano 2. Ele consegue ir para outra pista, ele faz outra coisa. E aí ele controla o carro. Então, quando eu digo que eu quero um carro autoguiável, de nível extremo, esse carro tem que fazer tudo que a gente faz de forma melhor ainda, né? E mais rápida. Tem que tomar decisões mais rápidas. Então, ele tem que perceber o ambiente, né? Ele tem que controlar a direção. E ele tem que planejar trajetórias. Daí entra alguns termos específicos aqui que eu quis colocar para vocês, né? Antes de entrar nos níveis. O ODD, que seriam as condições de operação do veículo. Então, alguns veículos autônomos, eles são projetados para lidar com determinadas situações e não com outras. Digamos, um carro que vamos dizer, totalmente automático, né, automatizado, para um rally, pode não ser para uma estrada, ou que é para uma estrada, pode não ser para a rua, né? Tem determinadas condições. E tem também aquele carro que pode ser automatizado, né, automático, em todas as condições. Aí a gente já está no nível bem maior de automação. Esse OEDR aqui, que seria uma identificação e resposta aos objetos e eventos. Então, objetos, né? O pedestre passando, a bicicleta do lado. Ele consegue responder a isso. Ele consegue também verificar eventos. Digamos, um sinal que fechou, né? Um sinal que fechou é um evento. Uma placa no meio da rua, dizendo, interrompendo a pista, ele consegue lidar com isso. O controle lateral é aquele controle que tem relação com a direção. Você consegue ir para a direita ou para a esquerda. E o controle longitudinal é aquele que tem a ver com o acelerador. Você consegue acelerar ou frear. Dito isso, vamos logo para os níveis. O nível 0 é aquele sem automação. O humano controla tudo. Então nem preciso falar, né, gente? O nível 1 é só um assistente de direção. Então você tem ou o controle lateral ou o controle longitudinal, nunca os dois. Então, um controle longitudinal, por exemplo, seria aquele que você tira o pé ali do acelerador e ele vai manter a velocidade na pista. Um controle lateral seria aquele que você deixa até as mãos ali em cima da direção, mas ele vai, né, controlando a direção para ficar na pista, para ficar naquela sua via mesmo. Aí a gente tem aqui o nível 2, que seria o controle lateral mais longitudinal. Ou seja, ele consegue tomar conta aí da aceleração e do freio e também consegue, né, fazer curva. Isso tudo ao mesmo tempo. Só que nesse caso a pessoa ainda tem que estar atenta ainda à rua, né? Por onde ela está indo. Se você tirar o olho lá, ele avisa, briga com você, manda você botar a mão no volante de novo, porque é isso, não gosta. Daí a gente tem a automação condicionada, que é a 3. Essa é a mais controversa. Nessa aí a gente já tem o controle lateral, o controle longitudinal e já tem o reconhecimento, né, identificação de objetos e de eventos.
né? Então ele já consegue verificar, já tem uma percepção maior do ambiente, ele consegue verificar ali que tem um carro do lado dele, né, para mudar de faixa, por exemplo. Ele consegue talvez perceber um sinal fechado, coisas do tipo. O nível 4 é uma automação alta. Enquanto o nível 3 ele consegue reconhecer, né, e até agir em relação a isso, o nível 4 ele já tem um plano 2 para caso coisas comecem a dar errado. Então, ele já tem uma resposta imediata bem mais rápida e consegue se planejar ali para fazer outra coisa, caso alguma coisa dê errado. Só que, gente, nesse nível 4, ele só existe assim, em situações específicas. Digamos, só no centro de Nova York. Esse carro pode atuar dessa forma. Se você sair do centro de Nova York, o carro, você já tem que ficar ali olhando ainda para o carro. Então, volta a ser nível 3, por exemplo, né? Que seria aqui o carro da Google. O carro da Google ele é esse nível 4, mas só para situações específicas, só para locais específicos. E nesse nível aqui, já é um nível que você pode realmente olhar para o celular, né? Já não precisa mais realmente botar a mão ali e ficar atento para a rua. O nível 3 ele ainda avisa, mas o nível 4 não. Você realmente pode ficar um pouquinho mais de boas. Você tem que ficar atento, mas não tanto assim. No nível 5, que é o nível final e ainda não existe nenhum carro nível 5, você tem todos os controles, lateral, longitudinal, identificação de objetos e eventos. E, finalmente, ele tem um plano 2, mas para todas as situações. Então, não é só no centro de Nova York, é em toda Nova York, em todo lugar que ele for, ele vai ser 100% autônomo. Então, isso seria o nível 5 e ainda não existe. Tem algumas imagens por aí que eu quis trazer aqui, né? Mas, esse daqui fala exatamente o que eu falei ali ainda agora. Então, sem automação, assistência parcial, condicionada, alta automação e automação total. Do 3 em diante, você já tem o carro monitorando o ambiente, ele já consegue verificar o ambiente e monitorar ali o que está acontecendo. Enquanto de 0 a 2, né, a gente tem apenas o humano controlando o ambiente. Então, gente, a partir do 3, a coisa começa a ficar realmente mais, assim, cabulosa, digamos, né? E aí tem esse daqui que eu também tirei e diz a mesma coisa, mas é muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio, porque eu acho que isso aqui não ficou muito bom. Peraí. Acho que não tá dando pra ver. Pronto. Então, gente, nível 0, o humano controla tudo. Nível 1, tem o humano, já tem o carro aqui no controle da aceleração ou da direção, né? No nível 2, você tem o carro realmente controlando a aceleração e a direção, mas ainda precisa do humano para as outras coisas, como o plano 2 e monitoramento da rua. No 3, a gente já tem o monitoramento da rua, então daqui para cá, como eu tinha falado, o carro já consegue identificar objetos, já consegue responder esses objetos, responder esses eventos que acontecem. Só que o plano 2 ali ainda fica em relação com o humano. Se alguma coisa der errado, o carro avisa o humano, né? E o humano tem que rapidamente tomar as rédeas, tem que ficar ali atento. O humano aqui ainda é necessário, ainda precisa ficar atento. Nessa aqui, na alta automação, né? O carro já faz tudo, inclusive o plano 2, mas só para alguns casos. Na hora que sai desse caso, volta para o condicional e o humano tem que ficar ali olhando realmente a pista para ver se não dá nada de errado. E no total, o carro já faz tudo, inclusive em todos os tipos de ambientes, aí, em qualquer situação. Nesse nível 5, basicamente a pessoa ia sentar no carro de costas para a direção, ia ler um livro lá e pronto. E segue viagem, nem realmente zero prestar atenção ali. Na verdade, zero prestar atenção é um pouco assim, não muito, né? As pessoas têm que sempre estar prestando atenção para onde elas estão indo, até porque é uma direção. Mas, de certo, o carro vai avisar e tudo mais. Esse nível 3, só lembrando, ele é controverso porque e se o carro não souber que ele está tendo um erro? Né? Aí se tornou um problema, porque ele não vai avisar o humano, ele está
experimentando ali um erro. Então, realmente, o humano tem que ficar atento, né? Porque o carro pode não saber que ele está experimentando um erro, né? Aí, pessoal, só rapidão, vou entrar no sensor aqui rapidinho. A gente tem esses sensores de percepção interna e esses sensores de percepção do ambiente. Os de percepção interna, a gente já encontra em vários carros aí, inclusive que não tem esses controles todos, né? Como... Tem um cachorro aqui perto. Como esses sensores aqui. Eles veem a posição, a velocidade, a aceleração, a taxa de rotação e a distância percorrida do carro. São sensores que percebem o carro no ambiente. E tem esses daqui, ó, esses de percepção do ambiente, que eles já são super importantes para quem quer ser nível 3 em diante, né? Porque o nível 3 em diante tem que o quê? Perceber o ambiente, tem que perceber os objetos em volta dele, tem que ver tudo isso. Então, ó, a gente tem a câmera, que ele funciona pela luz, só que ele é um elemento passivo, ou seja, a câmera ele não joga nenhum tipo de sinal, ele apenas recebe o sinal, ele não joga. Agora a gente já tem o lidar, o radar e o ultrassom, que são ativos, sensores ativos, ou seja, eles jogam sinal e aí eles recebem e de acordo com o tempo que esse sinal voltou ou a reflexão do sinal, eles conseguem mapear o ambiente. Então a gente tem o lidar, que ele atua ali na faixa do infravermelho, visível, e ele é um sensor mais fino do que o radar. O radar ele atua na faixa das micro-ondas. E o ultrassom ele já é um sensor de som, né? Ele usa o som. E esse ultrassom é usado para pequenas distâncias. Então, ó, só para vocês terem noção, esse aqui é o lidar e esse aqui é o radar. Tá vendo como o lidar é bem mais fino do que o radar, né? Porque ele usa um comprimento de onda menor. Certo? Aqui alguns sensores, ó. O lidar aqui em cima, ó. A câmera, o GPS, o ultrassom, radar, ultrassom. Isso aqui é bem típico de quem tem já um certo nível maior de controle, né? Ó, percebe aqui o carro da Google. Tá vendo o lidar aqui, ó? E esse carro da Google aí tem nível 4 de automação. Então, ó, level 1, nível 1, né? A gente já tem vários carros na atualidade. Nível 0 são vários carros. O meu mesmo é nível 0, não tem nenhuma automação. Tem o nível 2 que tem esses carros, são esses carros aqui, carros da Tesla, GM, né? O Nissan ProPilot, com esse carro aqui, acho que é Rogue, não é Rogue, enfim. O nível 3, que é esse Audi A8, inclusive, na verdade, tinha esse Audi A8, foi nível 2 nos Estados Unidos e na Europa chegou nível 3, porque os Estados Unidos não aceitou que ele fosse nível 3, entendeu? Teve um probleminha aí com esse Audi 8. Mas o Waymo já é nível 4, né? E nível 5 simplesmente não existe o carro ainda. Talvez você seja o próximo a fazer, que tal? Eu vou deixar aqui embaixo algumas normas e alguns vídeos, tá? Suspensão do controle. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Comenta aí embaixo. Dá o like ou dislike se você gostou ou não gostou. Eu sou uma pessoa super aberta para conversar pelo LinkedIn, pelas redes sociais. Me segue lá no Instagram, Elétrica para TDS. E é isso, gente. Cheiro pra vocês.